Agora convido vocês, crianças, a pegarem a Bíblia de vocês e abrir lá em Lucas 24, 13 ao 35. E essa leitura não é de hoje, mas é a leitura desse domingo, de ontem, né? Por que eu vou ler o evangelho não de hoje, de segunda-feira, e vou ler o de domingo, de ontem? Porque nós vamos continuar conversando sobre a Páscoa, né? Então, todos os domingos a gente trilha o caminho de Jesus após a ressurreição. Por isso que hoje eu vou ler com vocês o evangelho de ontem, do domingo, certo? E provavelmente sempre nos nossos encontros eu estou lendo do evangelho do domingo, tá bom? Então, enquanto vocês abrem aí, vamos cantar a musiquinha do evangelho? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, e uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: por que andas conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as novas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligências e tentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória. Começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que iam adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu dele e a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração
quando ele estava falando pelo caminho e nos explicando as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e tudo o que tinha reconhecido ao partir o pão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor.